Olá, bem, dessa vez eu decidi fazer uma lousa antes só para testar como é que é dar uma aula com uma lousa já feita. Então, bem, basicamente em probabilidade estatística, o que a gente viu foi tipos de variáveis. Temos as variáveis que são qualitativas, que são como categorias. Então, nós podemos, por exemplo, uma categoria, por exemplo, essa garrafa preta. Então, isso é uma categoria. Azul, sei lá, azul, preto, vermelho, são diferentes tipos de categorias. São categorias, é uma categoria vermelha, preta ou azul. Essas aqui são as categorias nominais. E, tipo, não tem uma ordem de poder, digamos assim. Tipo, ser vermelho não é melhor que ser preto, ou ser preto não é, não é melhor que ser azul. Tipo, não faz diferença. Não tem como você qualificar uma como melhor que a outra. Já na ordinal é quando algo tem um peso, digamos assim. Como, por exemplo, isso aqui é maior do que isso aqui. Então, tem um peso, né? Porque estamos falando de tamanho, é uma categoria. Então, esse aqui é maior do que esse aqui. Mas esse aqui, ele é maior, esse aqui é menor do que esse aqui. Então, tipo, a gente consegue avaliar a categoria de coisas aleatórias, digamos assim. A gente consegue dar um peso na categoria. Já a quantitativa é a quantia de alguma coisa. Como, por exemplo, aí nas discretas, é tipo número de filhos, número de vezes que você queimou um carro, ou número de estrelas, número de grãos. É uma quantia de coisas, tipo, é algo que você não tem uma unidade de medida definida. Pelo menos foi isso que eu entendi, que ela se deu exemplo depois, que as contínuas são os que têm uma unidade de medida definida, tipo 1 quilômetro, ou quilograma, centímetro, decímetro, reais, e coisas do tipo, mano. Tipo, não é como a discreta, que é, eu ganho, eu vi tipo, sei lá, 3 crianças ou 2 crianças. É um gráfico perdido a quantia de filhos. Então, já na contínua seria tipo, o peso das crianças é 70 quilogramas. O peso dessa aqui é 12, sei lá. Tipo, contínua então é com unidade de medida, a discreta é sem uma unidade de medida, é uma quantia mais geral, digamos assim. A qualitativa nominal é para uma categoria que não dá para se comparar com outras, porque não tem uma melhor que a outra e coisa do tipo. Já a ordinal tem uma que é melhor que a outra. Aí a gente viu tabelas de frequência. Tabelas de frequência são basicamente isso aqui, ó. Você vai lá, coloca aqui os títulos que vai ter em cima, e embaixo você coloca uma linha, você coloca as informações em relação a essas coisas. Tipo livros. Você tem um livro, livro 1, livro 2, livro 3. Aí o número de livros 1 que foram vendidos foi 45. A porcentagem é 45% do total, que é 45 dividido pelo total de livros vendidos. E aí o número acumulado é basicamente a gente somando, tipo, foi o livro 1, 45, beleza. No livro 2 a gente entendeu 50, então a gente vai fazer 45 mais 50. Então a quantia acumulada no livro 1 com o livro 2 é 95. E aí é bem de boa, mas tem uma diferença entre uma tabela de frequência ou um quadro de frequência. O quadro de frequência ele tem essas duas linhas aqui fechando. Já a tabela de frequência, ou lista de frequência, é só isso. É só isso aqui. Então, se você tem essas duas, isso é importante porque em TCC e coisas do tipo, eles entram em listas aleatórias, digamos assim. Tipo, tem uma lista de tabelas, tem uma lista de quadros e etc. Então, tipo, se você faz isso aqui, você vai ter que mudar o lugar de onde estava essa ex-lista, que agora é um quadro. Aí se você tiver isso aqui, aí vira uma lista de frequência de novo. Aí bem, a gente viu alguns tipos de gráficos. Tem os gráficos de barras, em que você tem a quantia de pessoas, tipo aqui não é intervalos, é uma quantia específica de cada dado. Aí, tipo, por exemplo, 5 pessoas compraram 2 livros, 10 pessoas aqui compraram 3 livros. Sei lá, vai indo assim por diante, entendeu?
Tipo, foi um péssimo exemplo, na verdade, tá? Mas, por exemplo, aqui pode ser o número de pessoas. E aqui é azuis. A cor, sei lá. Não, peraí. Acho que aqui é melhor o número de pessoas. E aqui a gente pode colocar, sei lá, quantia de filhos. Aí, ó. Então, tipo, aqui, aí a gente coloca aqui, sei lá, uma, aqui duas, aí... Então, tipo, uma pessoa tem... Como? Mano, aqui é ferrado eu querer criar um exemplo agora, mas, tipo, pode ser o contrário também. O número de pessoas, tipo, uma pessoa aqui teve 5 filhos, duas pessoas aqui tiveram 10 filhos, 20 filhos, e assim por diante. Tipo, você basicamente coloca a quantia exata de filhos que a pessoa teve. Já aqui, um histograma. Histograma a gente vai olhando de intervalos. Então, tipo, a gente olha de 0 a 5, sei lá, 0 a 5 filhos. Mano, por que eu tô com filhos na cabeça? Tipo, aqui é filhos. E aqui é famílias. Aí, tipo, famílias de 0 a 5 filhos, tem 3 famílias. Aí tem 2 famílias com 5 a 10 filhos. Tem 8 famílias com 10 a 15 filhos, e assim por diante, vai olhando o intervalo. E aí é importante saber que um polígono de frequência é basicamente, você pega o ponto médio de um desses retângulos na horizontal e no topo dele, e aí você liga com o próximo e aí você vai formando um polígono. Aí esse polígono que forma é o polígono de frequência, basicamente. E outra coisa que esqueci de falar, que é importante, é do gráfico de barras, que ele pode ser representado horizontalmente também, caso você queira colocar uma informação maior aqui do lado dele, ou coisas do tipo. Aí aqui também é uma forma de... é uma coisa importante para histogramas ou para tabelas de frequência, que é basicamente colocar intervalos. Isso aqui é 155, essa barrinha aqui, até 160, significa que o 155 está incluído, mas 160 não está incluído. Então, por exemplo, aqui inclui 155, 156, 157, 158, 159, mas não inclui 160. Então, acabou, mano. Foi isso que eu tive nas 2 aulas de probabilidade estatística. De nada. Já não aguento mais pensar em nada. Acho que eu vou ir pro açougue.